Oiê! Tudo bom, pessoal? Tudo certo? Que bom encontrar com vocês hoje aqui. Segunda-feira, né? Dia meio de preguiça. Dia até de descanso, muitas vezes, né? Pra quem produz. Mas estamos aqui, né? Pra aprender mais juntos. Vou começar essa live sozinha, porque o Renan não tá ainda. Então eu vou começar as explicações, né, ao redor da calda de açúcar sozinha. Depois ele vem, acho, né, que ele vem pra daí me ajudar, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar aqui, deixa eu ver onde é que é o comentário fixado. Vou botar aqui, ó, que é calda de açúcar hoje. Ó, Portugal é feriado hoje. Ô, alegria, hein? De açúcar e creme caramelo. Calda de açúcar e creme caramelo. Daí vamos fazer assim, ó. Eu vou explicando, tá? O início pra vocês ali. Mas a câmera do celular vai estar virada. Porque senão a imagem fica espelhada e vocês não conseguem enxergar, tá? Daí eu não vou conseguir ler os comentários. Mas aí vocês vão perguntando aí, deixa... Não faz mal que eu não tô vendo agora, vai perguntando, deixa aí nos comentários, né? Qualquer dúvida ou questão, que daí depois eu viro a câmera, daí eu leio as perguntas, tá? Pode ser? Vamos virar então. Parece que tá com zoom. Dá pra enxergar bem assim o que tá escrito ali? Minha letra hoje não... Na verdade é sempre meio... Mas acho que dá pra enxergar, né? Vou lá. Então, qualquer questão, né, que vocês tiverem a respeito da calda, né, vão botando aí os comentários que eu respondo depois, ok? Deixa eu ver se tá certinho. Ai. Vocês conseguem enxergar. Tá, né? Tá. Então, assim, ó, pessoal, calda de açúcar. Por que eu acho tão importante falar sobre ela, né? A gente usa muito ela na confeitaria, ela é base, né, para muitas preparações, para diversos merengues, cremes, né? Então a gente precisa dominar e entender o que acontece com a calda de açúcar, né, na calda de açúcar. Deixa eu lembrar de uma coisinha aqui. Tá. Então, no que consiste, né? É uma coisa tão simples, só a mistura de água e açúcar, né, levada ao fogo, mas mesmo assim, eu pelo menos tive já várias dificuldades com calda de açúcar, de não entender o que estava acontecendo, né, de principalmente cristalizar. Eu acho que esse é o pior, porque não adianta, se você quer tá batendo ali uma clara em neve ou um merengue para fazer e a calda cristaliza, já não vai dar certo se você joga dentro, né, a calda cristalizada, e isso influencia muito, por exemplo, nos macarrons, né, no resultado final dos macarrons. Então eu fui estudar um pouco mais a fundo, né, sobre essa questão, o que eu podia fazer para evitar, e eu queria entender também por que eu estava fazendo aquilo, né, na minha calda, né, como é que funcionava a química da questão e tudo, né. Então, no que consiste a mistura simples de água e açúcar, cozida até o ponto desejado, né. E existem diversos pontos, né, até com nomes, né, bala mole, bala dura, bala média e tal. E só que cada uma é para um uso. Então, por que tem tantos pontos, né? Porque quanto mais cozida a calda, mais tem concentração de açúcar, né? E texturas diferentes
vão surgindo nessa calda conforme ela vai cozinhando, vai perdendo água, vai concentrando açúcar, né? E aí ela vai ficando mais dura também, até virar caramelo, até queimar. Daí é isso, é o fim da nossa calda, tá? Então, como eu falei, um dos problemas principais é a cristalização dessa calda, né? Então, o que acontece? Por que a calda cristaliza? O açúcar branco refinado, esse de mesa que a gente, né, conhece, ele é feito de frutose e glicose, tá? São duas moléculas, uma de frutose e uma de glicose. E aí, na hora que a gente cozinha essa calda e na hora que a gente também coloca ela em contato com a água, tá? Essa glicose se separa. E se existe alguma agitação, né? Se existe alguma alteração de temperatura, essa glicose se separa e aí ela vai criar blocos, né? Entre si, ela vai se juntando uma na outra, vai criar uma rede, vai criar esses blocos de açúcar que é o açúcar cristalizado, tá? Então, por isso que cristaliza a calda, por causa da glicose, que em contato com a água e o calor se separa da frutose, né? Ficam duas moléculas. Isso se chama hidrólise, tá? Essa separação. E aí, se existe alguma agitação ou alteração de temperatura, ela gruda, né? Uma glicose, uma molécula de glicose na outra e elas vão formando os bloquinhos. Por isso que a gente não pode mexer em calda de açúcar. Por isso que a gente molha as laterais da panela com o pincel de água para derreter, né? Algum grãozinho que foi parar ali no canto, né? Com a glicose, e para ele derreter e aí ele não se juntar, né, não formar esses blocos, né, para ele voltar ali para dentro da calda, porque na lateral da panela existe uma temperatura, né, embaixo da panela existe outra temperatura. Então o que acontece? Se ela pula pro ladinho da panela, né, esse grãozinho, ali tem alteração de temperatura, então acontece isso também da cristalização da glicose, formar os blocos, tá? Duas questões principalmente, agitação e alteração de temperatura, ok? Para evitar a cristalização, para acontecer a cristalização, tá? Evitar não mexer a panela, para não ter agitação, e molhar as laterais da borda, né, da panela com um pincel. Aí, existe algo que a gente pode fazer, tá? Antes de eu continuar, eu vou dar uma olhadinha aí se tá tudo certo. Se vocês estão falando alguma coisa. Ai. Estão lendo tudo. Então, né? Olha, com a calça ainda azul. Tudo certo, né? Show. Vou continuar. O Renan não tá hoje, mas ele volta. Acho que volta daqui a pouquinho. Existe algo que a gente pode fazer e que muitas vezes é utilizado, tá? Um ácido ou a glucose de milho, tá? Eles ajudam a evitar a cristalização. O ácido, quando ele é adicionado numa calda de açúcar e aquecido, acontece um fenômeno chamado inversão, né, do açúcar, que é o famoso açúcar invertido, tá? Que aí ele perde essa capacidade de se cristalizar tão fácil, tá? Ele absorve mais a umidade para si. E esse açúcar invertido muitas vezes é feito na indústria, né? A gente também muitas vezes usa na confeitaria para justamente isso, também evitar a cristalização posterior, né? Trazer mais maciez para esses produtos, né? E também validade para esses produtos, tá? Então, o ácido, por causar essa inversão, né, na nossa calda de açúcar, transformar ela num açúcar invertido, ele também evita um pouco a cristalização, tá? E a glucose de milho também tem uma função que ajuda um pouco a evitar a cristalização nas caldas de açúcar, ok? Então daria para usar ou um ou outro. A glucose, só tem que cuidar que quando a gente coloca glucose numa calda de açúcar, ela altera também o resultado final dessa calda e o produto, tá? Ela fica mais elástica. Tudo que a gente coloca glucose de milho fica mais elástico, mais macio, mais puxa, sabe? Essa textura meio puxa assim.
quando a gente adiciona a glucose. Então tem que cuidar quando a gente for utilizar, ok? E aí, existem 3 formas de medir o ponto da calda, tá? Uma delas é o teste da água, aquele que a gente pega um pouquinho, derrama na água, né, a calda, e sentindo no dedo, né, vai analisar, tá em ponto mole, né, ponto mole, tem uns aqui, né, de bala dura, bala mole, né, tem vários pontos que a gente vai testando na água. Eu, particularmente, não gosto muito desse, porque eu tenho que saber exatamente pelo nome e pela textura todos os pontos, né? E fora que quando a calda tá cozinhando, ela pula de uma temperatura muito rápido, né? De uma para outra. Então tu tá fazendo o teste, enquanto até tu identificar o que aconteceu, né? Que ponto é aquele, já passou de novo, daí já foi. Então eu acho um pouco complicado, mas existe essa forma, né, de testar. Outra forma de testar a calda de açúcar, né, e os pontos, é através da escala Brix e Baumé. Não sei se vocês chegaram já a ouvir falar desse tipo de escala, tá? A escala Brix foi criada por um francês, a Baumé foi criada por um alemão, tá? Elas calculam a concentração de açúcar, a Brix, através de um refratômetro, tá? Que é um aparelhinho, assim, parecido até com uma canetinha. Você coloca a calda e você olha assim, né, no buraquinho. Eu testei ele lá na escola, eu cheguei a ver. E você analisa ali, olhando pelos cristais que estão formados e tudo mais, a concentração de açúcar nessa calda, tá? E o Baumé, através de um densímetro, tá? Um outro aparelhinho, ele calcula a densidade dessa calda, tá? Então eles conseguem ali analisar bem certinho em que ponto está essa calda. É muito utilizado na indústria, tá? Para padronizar, né, os seus produtos, né, e tá sempre, né, bem certinho para não ter, né, um produto diferente do outro. Então as indústrias usam muito o refratômetro ou densímetro, tá? E a terceira é o termômetro, que é a que eu mais gosto, né, e a que eu normalmente utilizo, que aí através, né, das temperaturas você sabe que ponto tá a calda. E normalmente a receita pede a temperatura que você precisa deixar essa calda, né? Então eu acho mais confiável o termômetro, tá? Agora tem que cuidar com o termômetro de espeto, né? Esse que a gente tem a pontinha, né? Que a gente coloca no... Acho que eu tenho um aqui. Esse aqui, ó. Se a gente coloca ali na panela, ele não pode encostar no fundo da panela, né? E tem que cuidar, se a gente fica mexendo ele dentro da panela, ele joga também os cristais de açúcar para lateral da panela e faz cristalizar, tá? Já cristalizei muita calda por causa desse tipo de termômetro. E o outro, que é o infravermelho que eu uso, tem que cuidar também, porque ele tira a temperatura meio que superficial, né? Ali das bolhas estourando, então tem que medir várias vezes em vários pontos para fazer uma média ali de quanto tá mais ou menos essa calda. Ele não é bem confiável. Tem o termômetro de açúcar, que é o melhor. Eu não trouxe hoje ele aqui, mas ele é parecido com esse aqui de espetinho, né? Só que ele é de vidro e dentro ele tem o termômetro, tipo esses de temperatura de casa, assim, né? De ambiente. Vai subindo vermelhinho conforme a temperatura que tá, né? E ele é de vidro, essa é a diferença de açúcar. Mas ele também, muitas vezes, pode cristalizar a calda, tem que cuidar, tá? E aí aqui eu tenho alguns pontos, né? São, assim, bem resumidos, existem bem mais pontos de calda de açúcar, tá? Mas, pra ter uma ideia mais ou menos hoje, né? A calda fraca, ela tem a temperatura entre 100 e 105 graus, tá? Que é a famosa calda de bolo, né? Que a gente usa pra molhar bolo, né? E tudo mais. Ponto de bala mole, 112 a 117 graus. Aí a gente usa esse mais ou menos nessa temperatura, até 118 para merengue italiano, né? Merengue francês. Normalmente é muito utilizada o ponto de bala mole. Ponto de bala dura de 121 graus a 130 para bala de coco, né? Aquele fica em volta, né, a balinha de coco que é mergulhada. Eu nunca fiz essa, né, mas é mergulhar, eu acredito que é assim que funciona. Mergulhar, ela funciona que faz a bolinha, né,
com a massa do coco e mergulha na calda, né? Vocês têm que me dizer aí se é assim mesmo. Mas é o de bala de coco, que daí fica mais durinha, né? Fica mais crack. E o caramelo, que é de 170, em média até 175, que ele começa a formar já o caramelo. E aí a gente pode usar pro pudim, né? Que hoje a gente vai usar aqui pro creme caramel, né? Que é um pudim. A gente vai usar mais ou menos nessa temperatura, tá? Aí tem que cuidar quando ele passa de 180 graus, tá? Porque daí ele já começa a ficar muito amargo, né? Aí ele já vai começar a queimar, ele continua cozinhando mesmo se a gente tira do fogo, então tem que cuidar na hora que tira também, né? E aí ele só é utilizado para fazer corante, tá? Pela indústria para fazer o corante caramelo. Senão ele não tem mais uso, não tem o que fazer com uma calda super escura, queimada, né? Não tem mais o que fazer, tá? Então aí eu pergunto pra vocês, né? Aqui no meio da calda de açúcar, né? Em relação à calda de açúcar, onde entra o caramelo, né? O que a gente vai fazer aqui. Por que que existe o caramelo a seco e o caramelo molhado, né? Qual que é a diferença dos dois? Hoje a gente vai fazer aqui o caramelo molhado, que é a partir de uma calda de açúcar. Mas a gente pode fazer caramelo também a seco, né? O resultado final vai ser o mesmo. A gente vai obter o caramelo com aquela concentração de açúcar X, se a gente for até a mesma temperatura, né? Com aquela concentração de açúcar X, né? E o resultado final é o mesmo. Mas por que muitas vezes a gente faz o caramelo a seco e muitas vezes a gente faz o molhado? Vou deixar vocês pensando enquanto eu tomo minha água. A diferença dos dois é que no caramelo a seco, dificilmente ele vai cristalizar, porque é só o açúcar puro na panela, né? A gente pode mexer no caramelo a seco, que é só o açúcar, né? Não tem problema nenhum. Teoricamente ele é mais rápido de fazer, tá? E a gente pode mexer e aí até, né, a cor âmbar ou a cor que a gente quiser, que vai dar mais ou menos uns 170, 175 graus, né, a mesma coisa. Só que o problema é que normalmente ele começa, há muita alteração na temperatura, porque ele começa a derreter em alguns pontos antes, né, do que outros, né, então não é tão uniforme, né, a formação desse caramelo. Um ponto atinge uma temperatura muito mais elevada, o outro ainda nem derreteu. Então por causa disso, o caramelo a seco às vezes é um pouco complicado, mas teoricamente ele é mais rápido e você pode mexer e vai ter o mesmo resultado no final. Agora o caramelo molhado, a gente dilui, né? Mistura o açúcar com a água, ele vai derreter e ele vai começar a caramelizar mais uniformemente, né? Na calda. E aí a gente tem o desenvolvimento de sabor e a mesma temperatura na calda inteira. Então é mais uniforme, né, esse caramelo no final, até chegar na temperatura que a gente quer também. Mas aí entra o problema, né, de muitas vezes pode cristalizar e é um pouco mais demorado de fazer, né? A água tem que evaporar primeiro para daí começar a formar o caramelo, tá bom? Então essa é a diferença dos dois caramelos. O resultado final vai ser o mesmo, só dois métodos diferentes e aí tem que escolher, você tem que escolher o que é mais vantajoso, né? O que você prefere fazer, tá? Eu vou virar então a câmera pra gente fazer o nosso creme caramel. Eu vou ir. Nenhuma pergunta até agora, pessoal? Tudo certo? Não ficou dúvida nenhuma? Beleza. Vou fazer assim, ó. Vou virar aqui. Nem precisava ter vindo desse lado. Vou virar aqui pra minha panela. Estão conseguindo ver bem aqui?
panela, tá? A gente vai fazer primeiro o caramelo, tá? Eu escolhi aqui hoje fazer o caramelo a partir da calda de açúcar, que é o que, né, ensinei pra vocês hoje. Nada mais justo, né? E o creme caramelo, ele nada mais é do que um pudim, né? É o nosso famoso pudim, só que eles não usam leite condensado, tá? Eles usam só leite, ovos e açúcar. Então, ele fica bem cremoso, ele não fica com furinhos, tá? A diferença de furinhos é que normalmente é batido no liquidificador e aí incorpora ar, né? Por isso que muitas vezes alguns pudins têm furinho. Esse aqui não, ele é misturado na mão mesmo, então ele é mais cremoso assim, tá? E aí conforme que eu vou fazendo, eu vou explicando pra vocês a questão dos ovos, né? E o caramelo e tudo mais. Uma pergunta ali, boa noite. Boa noite, é aquele caramelo que coloca manteiga, creme de leite? Não, aquele lá é a calda de caramelo, é mais cremosa, né? O caramelo salgado até, que muitas vezes até põe um pouquinho de sal. Esse aqui é o caramelo simples mesmo, água e açúcar, e é isso aí. Ali, ó, essa pergunta é muito interessante, ó. A quantidade de água usada no caramelo muda o produto final ou só o tempo para chegar no ponto? Só o tempo, tá? Ele só muda o tempo, você vai deixar um pouco mais ou um pouco menos, porque vai esperar a água evaporar, né, por mais tempo ou menos tempo. Mas no final, conforme o ponto vai chegando, é aquela concentração de açúcar dentro da calda, tá? Então aqui, ó, eu tenho água, tenho açúcar refinado. Eu já tenho que cuidar na hora que eu coloco, ó, pra evitar com que ele espirre para as laterais, tá? Então, ó, eu vou dissolvendo ele já na água, cuidando para ele não ficar mexendo, tá? Para não ir para as laterais. Até dissolver. É tão estranho fazer live sozinha. Tô acostumada com o Renan junto. E é um pouco estranho. Tudo tão silencioso. Pena que vocês não podem falar comigo, ó. Eu ia gostar de escutar a voz de vocês. E aí, eu vou deixando ele... Liguei o fogo, tá? E eu tenho aqui, ó, um pincel com água, que eu vou pelo menos umas 3 vezes limpando essa lateral, né, pra dissolver qualquer açúcar que tenha pulado, né, pras laterais e possa cristalizar a minha calda, tá? Pessoal, enquanto isso, né, que o meu caramelo tá aí. Hoje abriram as vagas, né, pro curso. Não sei se vocês viram lá, já tenho vários alunos novos, estou bem feliz. Vou começar uma turma nova, né? E hoje, somente hoje, que tem desconto, tá? Pra quem decidir entrar no curso hoje. Então, e também tem brinde físico. Olha que curso online ou outro que dá brinde físico, tá? É uma forma, mini forma, né? De tarte e um bico sanoré, que é aquele que faz os desenhos bem lindos, que tem uma pontinha assim. Não sei se vocês já viram, eu já fiz várias vezes no meu bolo fraisier, normalmente é usado. E esse bico é muito difícil de encontrar aqui no Brasil, e eu importei pra trazer e dar pros meus alunos. Então, dá uma olhadinha lá se você, né, se interessa em participar dessa turma, porque vai ser muito, muito show. Tem muito bônus legais. Tem aula com fotógrafo, aula com publicitária, tem planilha de precificação, tudo isso que a gente precisa, né, pra também precificar, né, e entender
entender a ficha técnica e tudo mais do nosso doce, tem planilha pronta, é só colocar lá o produto e a quantidade que você está usando, que ele calcula exatamente o custo, não precisa assim ficar fazendo conta nada. Cadê o Renan? Ah! Ele tava dando falta mesmo também, acho, tô aqui sozinha, não tá muito fácil. Ah, o que temos de bom? O que temos de bom? Hoje nós temos calda de açúcar e vamos fazer creme caramel, que é o pudim francês. Ó, eu não vou usar o termômetro hoje aqui porque só de analisar a calda, né, e ver a cor que ela tá, eu sei que ela já entrou no ponto certo, tá? Que é o caramelo que eu quero. Que é uma cor dourada, tá? Não dourada muito escura, porque senão, né, vai ficar com gosto amarguinho. Se bem que o pudim com gostinho amarguinho eu até gosto, não acho os piores, não. Ó, e aí eu lavo as laterais pelo menos 3 vezes, tá? Creme caramel é top. E vocês gostam de pudim com furinho, sem furinho? Como é que é? Como é que funciona aí o esquema? Quero saber. Vocês sabem que pudim, eu tenho mais medo de fazer pudim do que de fazer macarrons e temperar chocolate. Eu tenho pavor, eu acho que eu nunca fiz pudim na minha vida até hoje, de tão pavor que eu tinha. Mas daí, quando eu fui criar o conteúdo, né, pra essa semana, eu pensei, não, eu tenho que fazer uma coisa que me desafia também, né? Se a gente só ficar fazendo coisa que tá na nossa zona de conforto, a gente não cresce, né? Então eu falei, eu vou fazer esse pudim, creme caramel. E aí, ó, deu certo. Tem um na geladeira já, depois eu vou desinformar com vocês, meu Deus. Mas quebrei essa barreira, não sei porquê. Às vezes a gente fica, né? Eu acho que é porque de tanto ver pudim quebrar na internet, desses chefes da quarentena, que eu fiquei meio traumatizada. Mas antes eu já era meio assim, eu nunca fiz por medo, sei lá. Mas meu Deus, eu fui comer hoje, eu comi 2 desses potinhos que eu fiz. Eu comi 2 inteiros sozinha. Ó, cuidado na temperatura, tá? Agora eu vou concentrar aqui na minha calda, porque senão vai complicar. Ó. Já ficou douradinha, tá vendo? Vou desligar. Vou desligar. Agora, com muita calma, porque calda de açúcar e caramelo, isso aqui tá, ó, 170, 175, tá? Tem que cuidar muito no manusear a calda, porque gruda na mão e não tem o que fazer. Ó, eu tenho meus ramecãs aqui, tá? Sem untar nem nada. Vamos ver se vai dar pra esses 4. E aí eu vou jogando aqui dentro. Quente mesmo, tá? Ele continua a borbulhar só com o calor dele, então cuidado com quanto tempo que vocês vão deixar. Ó, daí agora quente mesmo, eu dou uma viradinha assim, ó, pra ele grudar um pouquinho na lateral. Ó, no branquinho dá pra ver melhor. E pra ele esfriando, né? E eu gosto de fazer assim em porção individual, tá? Mas se quiser fazer o grande, pode fazer. Só a diferença é que vai mais tempo de forno. Vai pelo menos umas 2 horas. Esse aqui vai 40 minutos. Aí é mais rápido, né? E gasta menos gás. Ó, e daí quando deu certo, eu vou buscar lá o meu... Eu vi agora que a minha bateria tá indo pro beleléu. Espera um pouquinho que eu já volto.
Meu Deus, que falta que faz do Renan. Nessas horas, ó. Pronto. Tá? E aí aqui eu vou deixar esfriar. Vou deixar eles esfriarem, aí vai endurecer um pouquinho. Pra depois colocar o creme por cima. Deixa eu ver agora a pergunta. Sem furinho, sem furinho. Queria tirar uma foto da cauda. Vou tirar, já vou botar pra vocês, vou tirar os comentários, vocês podem tirar o print, tá? Sem furinho. Tu sabe que eu acho que eu nunca comi com furinho, acho que eu só comi... Ah, não, já comi sim, já comi. Eu gosto dos dois. Ó, eu gosto dos dois também, com furinho, sem furinho. Sendo pudim, a gente come, né? Esse problema eu faço, acabou... Quando é pudim, desinformar. Esse é o problema, é desinformar. Me dá agonia ver os furinhos do pudim, eu prefiro ser. Eu entendo. Eu vejo o pessoal derretendo açúcar, queimando e depois colocando água. Por que queria colocar água depois? Não tem necessidade, porque sabe por quê? Que a calda, o caramelo, né? A gente coloca água, né? Faz a calda e faz o caramelo, que é pra facilitar, como eu falei, né? Pra ele dissolver melhor ali e alcançando a temperatura uniformemente, tá? Mas botar água depois é só você adicionar um líquido, talvez porque a pessoa quer que esse caramelo depois fique, né, mais líquido, derreta. Melhor depois em contato com o creme, mas não tem necessidade, porque o açúcar, como vocês sabem, né, ele absorve água, né, ele absorve umidade, ele absorve água, mesmo que esse caramelo tá aqui, ó, super quente, né, quente não, já tá frio, tá duro, ó, ele não endureceu aqui. Quando a gente coloca o creme, né, que eu vou fazer aqui a base de leite, ovos e tudo mais, tem água também. Então ele absorve essa água, por isso que ele fica líquido depois que a gente desenforma. Então não tem necessidade nenhuma colocar água no caramelo depois, né, pra ele ficar, por exemplo, mais líquido. Eu não sei qual que é o objetivo da pessoa, né, talvez teria que analisar isso melhor. Mas, não tem necessidade, tá? Vou tirar os comentários pra vocês fazerem um print. Deixa eu fazer um zoom. Ó, se quiser fazer um print da aula ali, vocês precisam aumentar mais. Tá? Pode fazer agora. Deu? Ó, agora a gente vai fazer então o nosso creme, tá? A gente pode usar a mesma panela, suja mesmo de caramelo, não tem problema. É só dar um gostinho mais especial. Tá virada? Ah! Tá, então no final eu viro a câmera do celular, porque ele é o efeito do espelhado, né? Eu viro o celular no final e aí vocês tiram, tá? Faço a seco e depois coloco água e espero formar o quê? Não entendi, Ana Elizabeth. Espera formar alguma coisa. Está invertida. Depois eu vou virar, tá? Então, ó, aqui dentro eu vou colocar o leite. Leite integral. Na panela suja mesmo, não tem problema. De caramelo, né? Não suja, suja. E aí, vou colocar a minha pasta de baunilha, tá? Essa aqui que eu uso, ó, da Gustosia. Eu acho bem boa, tem a favinha dentro, né? Uma colher de chá, mais ou menos. E aí eu vou aquecer ele, não tem necessidade de ficar fervendo, tá? Só aqueceu. E aí eu já vou mostrar os próximos passos. Deixa eu só derreter esse
aqui da colherzinha. Passa seco, depois coloca água e espera formar a calda. Como eu falei, a Ana Elizabeth virou minha aluna hoje. Existem vários tipos, né? Várias formas de fazer essa calda, mas não tem necessidade de colocar água depois não, porque vai só adicionar mais líquido, vai deixar a calda, né? Pode ser que deixe a calda muito líquida depois. Mas se você faz há bastante tempo assim e funciona, tá ok, né? Mas assim, uma comprovação de que, né, por quê, aí eu não sei explicar, né? Não teria assim pra mim. Qual é a diferença de pasta para essência? A pasta, normalmente ela é formada com glucose, tá? Vou ler aqui pra vocês, ó. Açúcar, xarope de glucose, água, aromatizante, sal, semente da baunilha e corante, tá? E a essência, normalmente ela é industrializada, né? Esse aqui também é um produto industrializado, né? Mas é que eu digo que a essência, normalmente, ela é feita com vanilina, que é um produto que imita a baunilha, tá? Colocada nesses vidrinhos que a gente conhece, né? Que vem no mercado, né? Fleischmann tem, tudo mais. Então, ela normalmente é feita com vanilina, que não é a baunilha pura, tá? Enquanto ele vai aquecendo aqui, ó, o leite, vou botar pro ladinho. Nesse bowl aqui, ó, eu vou colocar os ovos, tá? Ovos inteiros, depois eu coloco a receita pra vocês. E o açúcar, tá? Refinado. Vamos blanchir um pouco. Aqui a gente tá blanchindo não pra criar volume, mas pra derreter o açúcar, tá? A água na calda só é depositada quando eu quero fazer grandes quantidades e quero armazenar. Pois é. Eu faço, né, calda normalmente e guardo, mas aí a calda de bolo, tá? A calda pra molhar bolo, 2 partes de água e uma de açúcar, 2 partes de água e uma de açúcar. Aí vai bem mais água daí. Ó, já aqueceu, tá? Aí eu vou jogando devagarzinho aqui dentro, ó. Meu Deus, fiquei olhando pra vocês e jogando. Evitar com que ela se coagule, tá? Que os ovos coagulem aqui. Vou colocando aos pouquinhos, ó. Misturo bem. E aí agora eu vou passar ele numa peneira, tá? Deixa eu só tirar esse meu fogão daqui. Vou usar a pequena também, não tem necessidade de vamos ver. Vou passar numa peneira só pra tirar qualquer pedacinho de ovo, né, que tenha ficado, às vezes, que coagulou um pouquinho, ou até a calasa, né, que é aquela cordinha que eu expliquei pra vocês, né, semana passada, dos ovos. Muitas vezes ela fica inteira ali, não dissolve, tá? Então, pra ter um creme bem sedoso, né? Bem cremoso, daí derramei metade também, passo na peneira, tá? Ó, ele sempre fica uns pedacinhos de alguma coisa, então é legal. É legal colocar na peneira, ok? Passar na peneira. E aí agora vou colocar dentro dos meus... Ó, o Renan tá chegando. Minha salvação.
Vou colocar dentro dos meus potinhos. Vocês estão sentindo tua falta aí na live. Hoje não deu certo. Acho que não deu certo. Já voltamos. Já ajuda. Ai, ó. Pode pôr creme de leite fresco junto com o leite? Pode. Pode sim, vai ficar mais cremoso ainda. Vai ficar, ó, delícia. Tá? 1/3. Substitui 1/3, até metade, mais do que isso não. De creme de leite fresco, tá? Eu coloquei, ó, numa forma, que ela é mais alta, tá vendo? Porque aqui dentro vai água, tá? Vai água quente. A gente vai assar o pudim em banho-maria. Por que que a gente faz isso? Esse creme aqui, peraí que eu tenho que tomar. Por que que a gente assa as coisas em banho-maria normalmente, né? Cheesecake, pudim, creme brulee. Normalmente são cremes muito ricos em ovos, né? Tem bastante quantidade de ovos. E os ovos são sensíveis. Vocês lembram da aula passada, né? Que os ovos, eles coagulam muito fácil em temperaturas altas e ficam com aspecto talhado se a gente não cuida. Se a gente coloca água aqui, essa água, ela não alcança mais do que 100 graus, se a gente estiver no nível do mar, né? Quando ela for no forno. E aí, ela vai controlar também a temperatura do meu creme, né? Ele não vai deixar o meu creme passar de 100 graus. Então, esse creme vai cozinhando lentamente, tá? Vai ficando cremoso, porque os ovos vão coagulando lentamente. É isso que faz um creme ficar, né, mais cremoso e ficar espesso, né, engrossar, porque ele vai lentamente cozinhando e aí ele não fica com aquele aspecto talhado, tá? Por isso que a gente coloca água aqui no banho-maria para cheesecake e tudo mais, tá? Para ter essa textura mais cremosa e evitar o aspecto talhado. Por que que a gente coloca também água quente? Eu vou colocar água quente aqui. Se a gente coloca água fria, o calor do forno vem por cima e já começa a cozinhar ele por cima antes do que embaixo. Então, às vezes, em cima fica uma textura meio estranha, né? Vai ficar mais dura também por causa disso. Aí, se a gente coloca água quente, água fervente até, ele começa a assar por igual, tá? Então, por isso que a gente também coloca água quente. Entenderam? Todos os porquês? Vamos colocar, então, aqui. Amor, tu quer, então, controlar o... Tá ok aí? Eles estão sentindo a tua falta. E eles querem depois virar, tem que depois virar porque pra tirar foto não deu certo assim porque ficou espelhado. Quer fazer assim só pra manter hoje o padrão, depois a gente vira ou quer virar? Vou virar no final. Você que sabe que qualquer Virar coisa no virão final, já. então. Né, tá uma dica, hein? Tu não comeu, né? Eu já comi. Claro que Hoje sim. de manhã. Comi 2 desse aqui, meu Deus. Ó, agora a água quente, tá? E é bom uma forma mais funda, tá? Porque daí a água vai chegar bem aqui em cima. E aí a textura vai ficar, né, mais cremosa, mais chance de ficar cremosa dessa forma, do que só encher ali até a metade, né? Eu encho quase até em cima, mas tem que cuidar também pra não passar, né? Não ficar perigoso. Tá? Ó, quase até em cima. Meu forno está a 160 graus. Ele não está a 180, ele está a 160. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Muito quente. Forma de metal isso aqui. E eu vou com muita calma. Ai, muita calma nessa hora. Foi. 160 graus por 40 minutos, tá? Nesse tamanho de forminha, ok? Se for a forma grande, vai deixar umas 2 horas. 160 graus. Deixa eu colocar aqui. E aí a gente deixa lá.
E aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje de manhã, né? Que tá... Cheguei... Ah, ó, tá ali já. Vamos desenformar juntos. Ó, esse que eu fiz hoje de manhã. Daí, quando ele... Eu não vou... Eu tenho esse daqui agora, né? Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, a gente não vai ficar aqui esperando, né? 40 minutos. Mas, a ordem é a seguinte. Saiu do forno, deixa esfriar em temperatura ambiente, coloca 3 horas na geladeira, tá? E aí, ele vai firmar e a gente vai conseguir desenformar, tá bom? Vamos desenformar isso aqui, então? Como ficou? Que agora é o momento. Agora é o momento. Ai, meu chapéu. Ó, uma faquinha, tá? Eu passo só aqui em cima, ó. Só na beiradinha em cima. Pra ele desgrudar essa parte, tá? Dou uma chacoalhadinha nele. Ó, uma batidinha que daí ele já vai soltando, tá vendo? Já tá até subindo a caldinha, ó. Vamos agora pro momento. Meu Deus. Mori, vou desenformar. Suspense. Vira. Vamos dar uma chacoalhadinha nesse colega. Porque ele tem que soltar. Acho que veio. Não. Veio. Ah! Soltou! Top, hein? E o medo? Ó, viu? Não tem necessidade de botar água, pelo menos pra fazer o pudim, tá? A calda do pudim. Depois no caramelo a seco, né? Porque ele já fica bem líquido, tá vendo? Porque ele entrou em contato com o próprio creme, né? Que tem a água, que tem a umidade. E ele puxa e aí ele fica líquido por causa disso, tá? Vou mostrar agora pra vocês a textura. Vamos ver se tem furinho, não tem? Como é que tá? Como tá lá? Não tem, né? Ó. Esse é o tipo que não tem furinho. Aí se quiser, bate no liquidificador pra aumentar a aeração dele, né? Ficar com os furinhos se você quiser. Mas, pra mim, assim, não precisa. Você pode também aquecer o fundo com um pouquinho um maçarico ou no fogão pra derreter melhor esse caramelo também, se quiser, tá? Mas pra mim, assim, ó. Vamos experimentar? Quer experimentar também? Com certeza. Tu sempre quer, né? É delicioso, sério mesmo. Vocês têm que fazer. Fala o que tu acha. Bem demais. E aí, porção individual assim, a gente consegue desenformar melhor, né? Consegue assar por menos tempo e vai servindo, né, as pessoas conforme. Mas aí tem que ter alguns desses aqui, né? Esse que é a questão só. Mas, ó, pra mim, tá show. Incrível, é incrível mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida a respeito do creme de caramel, sobre a calda de açúcar? Tem que virar, amor, vira a câmera então pra eles fazerem a... Aí vira. Fazerem o print lá. Tirar os comentários um pouquinho. Tem que tirar. É isso? Acho que deu bom, né? Então, pessoal, vamos
encerrando por aqui. E mais uma vez, né, lembrando que o desconto do curso vai só até hoje à noite, tá? Às 23 horas. E tem brinde também físico, né? Vai na casa de vocês, eu vou mandar pelo correio também pra quem comprar hoje, tá? O mini forma lá, mini tarte, na verdade, né? Mini forma de tarte. E o bico Saint Honoré, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, né? Ainda a semana também da Masterclass ainda tá liberada por essa semana. Dá pra assistir a aula se você não assistiu, né? Baixar os e-books, né? E se tiver mais alguma dúvida sobre curso, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então a gente se vê, pessoal, na quarta-feira, tá? Essa semana a gente tem live hoje, quarta e sexta. Na quarta-feira a gente vai falar sobre ficha técnica e precificação. Vou dar uma visão geral, né? De como eu faço a precificação dos meus doces. E na sexta-feira a gente vai fazer o merveilleux, que é um docinho à base de suspiro e chantilly de café. Eu vou fazer. Ele é delicioso e ele foi uma criação até mais atual, vamos dizer assim, lá dos franceses. E ele faz ele é muito famoso, faz bastante sucesso lá em Paris, onde tem a loja, né, onde vende esse merveilleux. Eu cheguei a comer já, muito legal, tá? Vou ensinar vocês a fazerem esse docinho. Beleza? Então nos vemos na quarta-feira, tá? Quero ver todos vocês aqui. Beijo.